Olá, amiguinhos, mais uma semana se passou. Hoje eu estou aqui para adorar a Deus e orar. Vamos orar? Papai do céu, abençoe esse cultinho. Abençoe o tio Fred, a tia Michelle e os meus amiguinhos. Amém. Olá, juntos mais uma vez. Só que dessa vez, eu é quem vou contar a história para vocês. Mas antes de iniciar nossa história, deixa eu falar sobre uma pessoa, sobre o Carlos. Acho que vocês não conhecem o Carlos, né? Deixa eu falar o que aconteceu com ele, sabe? Teve um dia que o Carlos entrou na cozinha e a mãe percebeu que ele estava chateado. O que aconteceu com você, Carlos? Tô te achando esquisito. Aí ele falou: Ah, mãe, foi Marcelo. É que ele me chamou para ir ao jogo com ele no domingo, mas eu disse para ele que eu não ia não, que eu não podia. Aí saber por quê, né? Por que você não vai? Qual o problema? Tem que estudar para a prova, alguma coisa assim? Mas não, eu falei. Eu disse assim, mãe, é que eu vou para a igreja. Por que você vai para a igreja? Ué, porque eu sou obediente a Deus e eu sirvo a Deus. É porque Jesus morreu para me salvar. Morreu pelos nossos pecados. Bom, meu filho, disse a mãe. Ah, mãe, não é bom não. Não é não. Mas por quê? Sabe o que é? É que depois disso, o Carlos e o irmão dele começaram a me zoar. Sabe o que eles disseram para mim? Eles disseram que não queriam beber como amigo. Poxa, a mãe falou, né? Que chato. O Carlos, o Marcelo disse isso? Disse. Bem, aí eu fiquei triste. Não é que a gente seja assim melhores amigos, né, mãe? Mas eu fiquei triste. Aí a mãe falou assim: meu filho, você fez a coisa certa. É isso mesmo. Você fez a coisa certa, porque as pessoas simplesmente. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir o Evangelho, de ouvir falar sobre Jesus. Mas nós temos que continuar falando. E nós, eu e você, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar pelo, pelo Marcelo e pelo irmão dele, né? Para que eles conheçam a verdade. Enquanto isso, meu filho, não deixe de testemunhar. Continue falando que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Deus, porque quer que nós falemos de Jesus aos outros. E aí, você concorda com a mãe do Carlos? Eu concordo, é isso mesmo. Deus quer que nós falemos para as outras pessoas sobre Jesus. E na Bíblia, minha Bíblia está bem aqui, nós temos várias passagens mostrando isso. E hoje eu vou contar histórias sobre Paulo e outros servos de Deus que foram obedientes, sempre testemunhando, falando de Jesus para todas as pessoas que eles puderam falar. Viajaram o mundo afora, obedecendo o mandamento de Jesus. Porque antes de ir para os céus, o que Jesus disse? Disse para as pessoas irem para todo mundo pregar o evangelho, para todas as pessoas que eles vissem, não é isso? Pois bem, Paulo foi o que está escrito aqui? Isso mesmo, Paulo foi um servo. E o que é um servo? Servo é a pessoa que obedece e faz aquilo que o seu Senhor ordena, manda, obedece. E ele foi um servo do Senhor que fielmente compartilhou vamos ler? Evangelho. Muito bem. Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Através de Paulo, Deus fez muitas coisas grandes, sabe? Muitas coisas maravilhosas.
Mas vocês acham que foi fácil? De jeito nenhum. Não foi, não. Não foi fácil para Paulo, assim como não foi fácil para as outras pessoas, outros cristãos, sabe? Seguirem as instruções de Deus. Bem, o que aconteceu? Está escrito aqui? Perseguição. Isso mesmo. Antes de o Senhor Jesus voltar ao céu, como eu disse antes, ele pediu que todas as pessoas fossem para o mundo afora falar de Jesus, né? Compartilhar o quê? O Evangelho, que é a salvação em Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados para todas as pessoas. Não foi isso o versículo que nós memorizamos? Pois bem. Então, os inimigos, aqueles que não acreditavam nisso, né? Começaram, aqueles que não conheciam o Senhor Jesus, melhor dizendo, o que aconteceu? Eles começaram a perseguir os cristãos. Isso mesmo. E quando eles começaram a perseguição, sabe o que aconteceu? Os cristãos tiveram que ir o quê? Se dispersar. Dispersar. Vocês conhecem essa palavra? Se dispersar significa o quê? Se espalhar. Ir para outros lugares. Então, quando eles foram para outros lugares, naqueles outros lugares, eles começaram a contar para as pessoas de Jesus. O que Jesus tinha feito por eles. Aí, o que aconteceu? O evangelho se espalhou para muitas cidades, muitos lugares. Então, o que parecia ser o fim, quando os cristãos eram perseguidos, só começou a se espalhar. E o mundo inteiro foi conhecendo sobre o Evangelho, sobre a salvação em Cristo Jesus. Isso mesmo. Às vezes parecia, sabe, nesse período, que o nosso inimigo, quem é nosso inimigo? Satanás. Isso mesmo, estava vencendo. Mas nosso Deus, Todo-Poderoso, é capaz de fazer as coisas resultarem para o nosso bem. As coisas que parecem que não vão dar certo, Deus faz com que voltem para o nosso bem. Deus trabalha de várias maneiras para que as pessoas ouçam boas novas da salvação, sabe? E Deus é um homem africano. Deixa eu te contar essa história. Um homem africano estava viajando em uma estrada deserta para sua casa na Etiópia. Já ouviu falar desse lugar? Etiópia. Isso. Ele havia ido a Jerusalém para adorar a Deus. Assim que ele se sentou em sua carruagem, começou a ler o Antigo Testamento, que essa é a primeira parte aqui da Bíblia, o Antigo Testamento. Enquanto isso, Deus guiou seu servo, de nome Filipe, para ir a mesma estrada que este homem estava passando. E o Espírito Santo o dirigiu até aquela carruagem daquele homem lá da Etiópia. E quem nasce na Etiópia é etíope. Então, ele foi até aquela carruagem, o Filipe, foi até a carruagem do etíope. Quando o Filipe se aproximou da carruagem, ele ouviu o homem lendo, né, o Velho Testamento. Aí ele achou aquilo interessante e perguntou assim para ele: o senhor entende o que o senhor está lendo? Sabe qual foi a resposta do etíope? Não. E eu preciso que alguém me explique, eu quero muito entender. Aí ele convidou o Filipe para sentar-se com ele. Filipe explicou as escrituras e o homem creu. E naquele mesmo momento, gente, sabe o que aconteceu? Ele recebeu Jesus como seu salvador, o seu salvador do pecado. E havia um homem chamado Cornélio, que vivia em Cesareia. Vai lembrando, Cornélio vivia em Cesareia. Ele também adorava a Deus, mas precisava conhecer o Filho de Deus, Jesus.
Cornélio ainda não sabia o que Jesus havia feito por ele. Deus deu a seu servo Pedro instruções especiais para que ele fosse falar com Cornélio. E logo aquele homem e toda a sua família receberam Jesus como seu Salvador. Então, a gente viu Filipe, que falou com o etíope, a gente viu Pedro falando com Cornélio e toda a família de Cornélio se aceitando Jesus como seu Salvador. Então, a mensagem da salvação estava se espalhando e Deus estava usando muitas pessoas. Pode usar qualquer um que está disposto a viver para Ele. Vocês se lembram de Barnabé? Já vimos que quando um grupo de pessoas em Antioquia recebeu Cristo como Salvador, os cristãos em Jerusalém fizeram o quê? Enviaram Barnabé para encorajá-los. Barnabé foi até Tarso buscar Paulo para ajudá-lo. Juntos, Barnabé e Paulo retornaram e encorajaram os cristãos em Antioquia. Então, Barnabé foi encontrar com Paulo e juntos eles ficaram, sabe quanto tempo? 1 ano. Eles ficaram em 1 ano em Antioquia, ensinando as pessoas sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Eles permaneceram em Antioquia, aí lá Paulo ficou muito amado, né? Pois Deus o usou para ajudar os novos cristãos a crescer na fé. Certo dia, quando cinco líderes da igreja em Antioquia, sabe, eles estavam adorando o Senhor. Aí o Espírito Santo falou com eles e deu a eles algumas orientações muito especiais. Aí o Espírito Santo disse assim: separem-me separem-me Barnabé e Saulo para a obra as que eu os tenho mandado. Saulo, né? Porque esse era o antigo nome de Paulo, Saulo. Aí Deus mostrou a Paulo mais do seu plano e como deveria segui-lo. Líderes da igreja oraram um pouco mais e, em seguida, colocaram as suas mãos sobre os 2 homens, sobre Paulo e Barnabé, para mostrar a aprovação deles e a direção de Deus. Então, Paulo e Barnabé foram enviados para pregar o evangelho. Eles foram enviados pela igreja em Antioquia como missionários. Eles sabiam que a igreja estaria orando por eles, enquanto falavam sobre Jesus para os outros. A igreja também os encorajaria de outras maneiras. Para onde os missionários foram? O Espírito Santo os orientou a entrar em um barco. E aí, quando eles entraram nesse barco, eles navegaram para a ilha, uma ilha chamada Chipre. Já ouviu falar? A ilha de Chipre. Onde fica? Ela fica no mar Mediterrâneo. Os missionários viajaram por toda a ilha, levando a maravilhosa mensagem de Deus. Ok, coloquei agora o mapa para ajudar a gente. Para onde mesmo que os primeiros missionários foram? Para onde? Para a ilha de Chipre. Olha ela aqui, ó, bem aqui, tá vendo? E onde fica essa ilha? No mar Mediterrâneo. Aí, Paulo e Barnabé foram para a maior cidade daquela ilha. Ela aqui, ó. Vou ajudar aqui, ó, com a seta. Salamina. Salamina, a maior cidade do leste de Chipre, foi para onde Paulo e Barnabé chegaram primeiro. E lá, o que eles fizeram? Ficaram indo para a praia? Não. Eles pregaram a palavra de Deus em muitas sinagogas judaicas. E eles queriam que as pessoas de todos os lugares soubessem que Jesus é Filho de Deus. E muitas pessoas creram em Jesus. Sabe por quê? Porque elas ouviram
os missionários falando sobre Jesus. E elas creram. Se você conhece Jesus como seu Salvador, Deus quer que você também fale de Jesus para as outras pessoas. O que o versículo para memorizar diz? Vamos falar juntos? Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Onde é que está isso? Marcos 16, 15. Pois bem, isso significa que onde quer que você estiver, quando Deus lhe der uma oportunidade, você deve dizer às pessoas, pode ser para adultos, adolescentes, outras crianças, o que Jesus fez na cruz. Você pode dizer a elas como e quando você creu no Senhor. O Espírito Santo dará a você coragem para falar sobre Jesus para os outros. O que você vai dizer? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Derramou seu sangue para purificar-nos, lavar dos nossos pecados. Porque um dia nós fomos separados por causa do pecado que o homem cometeu de Deus. E Jesus é aquela ponte que nos liga a Ele. Só através de Jesus nós temos a salvação. Você pode dizer, você já conhece muito da palavra de Deus, não é verdade? E o Espírito Santo vai dar a você a coragem para você falar de Jesus para os outros. E muitos, sabe, muitos estão ansiosos para ouvir falar de Jesus. Eles vão querer saber o que você tem para dizer. Algumas podem até zoar você, zombar de você, colocar apelidos, sei lá, falar alguma coisa que você não gosta de ouvir. Mas lembre-se, Jesus está com você. Ele morreu por você e por mim. E Deus vai te abençoar, porque você está disposto a testemunhar dele. Se você é cristão, Deus quer que você fale de Jesus para as outras pessoas. Tá vendo isso aqui? Daqui é o que eles estão falando que a gente use para nos proteger, para que a gente não fique doente e nem faça outras pessoas ficarem doentes. Mas isso aqui não pode impedir que a gente fale de Jesus. Nós temos muitas maneiras para fazer isso também durante a quarentena, não é verdade? Bem, então vamos continuar. Paulo e Barnabé pregaram o evangelho nas sinagogas, como eu disse, e muitas pessoas creram em Jesus. E eles queriam que todos soubessem que Jesus é o Filho de Deus. Logo, os missionários vieram para cá, ó, para essa cidade aqui, ó. Consegue ler? Pafos. Pafos. E lá em Pafos, eles encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Elimas. Os feiticeiros trabalham sobre o poder do inimigo. E quem é o nosso inimigo? Satanás. Muito bem. Elimas era assistente do governador. Que horror, hein? Um governador cujo assistente é um feiticeiro, um inimigo de Deus. Bem, certo dia, o governador, um homem muito inteligente, e o nome dele era Sérgio Paulo. Então, esse governador, Sérgio Paulo, ouviu falar sobre Paulo e Barnabé, e ele queria que os missionários levassem a mensagem de Deus para ele. Quando Elimas ficou sabendo disso, que o seu governador queria falar com Paulo e Barnabé, Elimas não gostou, não. E ele fez o que pôde, gente, para impedir que o governador fosse encontrar com Paulo e Barnabé. E Elimas, sabe por que isso? Porque o Elimas não queria que o governador ouvisse a verdade. Olha só, hein? Ele sabia que a palavra de Deus era realmente verdadeira. Ele era um enganador. Paulo sabia que Deus estava com ele. Por isso, Paulo olhou fitamente, quer dizer, com muita atenção, sem desviar os seus olhos de Elimas. Então, ele olhou
firmemente para Elimas e disse assim: Você, Elimas, é filho do diabo, inimigo de Deus, inimigo de tudo que é justo, tudo que é certo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Você nunca vai parar de se afastar dos retos caminhos do Senhor? Ele perguntou. Você não vai parar de enganar as pessoas? Acho que Elimas ficou chocado, né? O que Paulo falou foi forte. E Paulo não parou, ele continuou. Agora, a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e por um tempo não será capaz de ver a luz do sol. Imediatamente, o que aconteceu? Elimas ficou cego. Ele não podia ver nada. Ele até tropeçou enquanto tentava encontrar alguém para conduzi-lo. Quando Sérgio Paulo viu o que tinha acontecido, ele creu imediatamente no Senhor Jesus. Um oficial do governo se tornou cristão, gente. Que grande maneira de Paulo e Barnabé iniciarem a viagem missionária, hein? Falando de Jesus para um governador. Que coisa fantástica. Bem, novamente, Deus mostrou seu poder realizando um milagre. Elimas havia tentado impedir que Sérgio Paulo ouvisse a verdade, não é isso mesmo? Mas Deus usou Paulo para falar sobre Jesus para ele. Não adiantou tentar impedir, porque o governador Sérgio Paulo ouviu e creu no Senhor Jesus. E se você é cristão, Deus quer, que você fale de Jesus para outras pessoas. Às vezes isso pode não ser fácil. Talvez alguém que não conhece o Senhor Jesus até tente impedir você, assim como Elimas fez, para você falar, né, de Jesus para outra pessoa. Às vezes são coisas que acontecem, né, e você não consegue falar. Você precisa se lembrar que Deus está com você, tá bom? Deus está com você e que Ele vai ajudar você a ser corajoso. Talvez você tenha convidado seu amigo para participar da classe, do culto da Igreja Carioca, ou para ver agora as nossas encontros no YouTube, né? E às vezes um colega nem dá ouvido, diz que não pode ir. Talvez na escola, quando o seu professor falou sobre evolução, alegando que o homem veio do macaco, aí você, como assim? Foi isso não. Deus que criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher. Pois é. Eles vão tentar dizer que isso é a verdade, mas a gente sabe que não é. E talvez você vai, quando você disser, como aconteceu comigo, eu falei assim, professora, desculpa, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou tudo que há no mundo. Foi Ele que nos fez. E algumas pessoas podem até zombar e dizer que não é isso mesmo, não, que não é isso, não. Bem, sem nem mesmo sabermos, às vezes as pessoas que não são cristãs, elas servem a Satanás. E elas tentam impedir outros de ouvir falar de Jesus. Quando Satanás tenta impedir você de falar sobre Jesus para os outros, você precisa dizer ao Senhor que quer ser testemunha dele. Aí o que você tem que fazer? Tem que orar. Ore para Deus, para que Ele te dê coragem, para abrir a sua boca, para que Ele te dê inteligência, sabedoria, para falar a verdade. E agradeça ao Senhor por seu poder para fazer você fazer, né? Para fazer você, ser forte. A Bíblia diz: mas receberão poder, o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas.
Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos dá poder. A gente pode ser testemunha do Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Amém. Isso está lá em Atos 1:8. Deus pode dar todo o poder que você precisa para falar de Jesus para outras pessoas. Deus mostrou seu grande poder. Usou Paulo para falar sobre as boas novas de Jesus. E sabe, como resultado, o que aconteceu com o governador? Vamos lembrar? Qual era o nome do governador mesmo? Sérgio Paulo. Como resultado do grande poder que desceu através do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Paulo, o governador Sérgio Paulo se tornou cristão. Isso foi só o começo, gente. Aconteceu muitas outras coisas grandiosas. Sim, Paulo e Barnabé eram um tipo de problema diferente em outra cidade. Nessa cidade aqui, ó. Bem aqui, ó. Listra. Tá vendo? Ó, eles estavam aqui em Salamina, Pafos, passaram por aqui, vieram até Listra. Pois é. Lá em Listra, o homem tinha uma deficiência desde que ele nasceu. Ele nunca havia andado. Ele era um paralítico. Enquanto ele ouvia Paulo e Barnabé ensinar sobre o Senhor Jesus, Paulo observou o rosto do homem e bem de perto, sabe? E Paulo viu que ele tinha fé para crer que Jesus podia fazê-lo ficar bom. Sabe o que Paulo disse? Ele falou assim: levanta-te. Levante-se. Vamos falar, levanta. Fique de pé. E o homem deu um salto, gente. E começou a andar. Começou a andar. Isso foi um milagre. Isso mesmo, um milagre. Paulo não podia ter feito aquilo, porque ele tinha poder? Não. Ele não tinha poder. Quem foi que deu poder a Paulo? Deus. Deus deu seu poder a Paulo. Foi Deus quem fez o milagre. O milagre é algo, gente, que só Deus pode fazer. Vamos repetir comigo? Milagre é algo que só Deus pode fazer. Algumas pessoas confundem, porque naquele caso, como Paulo disse, levante-se, e o homem levantou e deu um pulo, algumas pessoas pensaram que Paulo tinha poder, mas não foi o nome dele que ele ficou em pé, foi o nome de Jesus. Então, quando as pessoas viram o que havia acontecido ao homem, aquele homem que era paralítico, lembra que eu falei que ele era paralítico desde que ele tinha nascido. Ele já nasceu com problema, ele não conseguia andar. Todos conheciam aquele homem por lá, tá bom? Então, quando eles viram que tinha acontecido aquele homem, eles começaram a gritar: os deuses desceram a nós em forma humana. Olha, confundiram tudo. As pessoas pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses. As pessoas que moravam lá em Listra adoravam muitos deuses, mas não adoravam ao Deus vivo. Eles não adoravam a Deus, o Deus verdadeiro. Eles tinham estátuas, eles tinham imagem desses deuses. Um deles, sabe qual era o nome de um dos deuses? Júpiter. E outro era Mercúrio, nomes de planetas, né? E aquelas pessoas não conheciam o único Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. Se não conheciam o Deus verdadeiro, também não conheciam o Senhor Jesus. Não, eles não conheciam Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, eles pensaram que seus deuses haviam vindo de forma humana, através de Paulo e Barnabé. E o que eles quiseram? Adorar a Paulo e a Barnabé.
Sabe, gente, hoje há muitas pessoas que não adoram o Deus vivo, o verdadeiro nosso Deus. E nem tampouco adoram o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Algumas adoram o sol, outras adoram a lua ou a natureza, outras adoram falsos deuses, falsos profetas, se ajoelham diante de imagens. Algumas pessoas não adoram nada, nem ninguém, porque nem creem em Deus. Elas não conhecem as boas novas de Jesus e não creem nelas. Talvez você tenha sido ensinado a adorar coisas como, sei lá, terra, céu, natureza, como se elas fossem Deus. Isso é verdade? Não. Deus é quem fez essas coisas. Ele fez a terra e tudo que nela há. Ele até fez você. Ele fez a mim, fez a todos nós. A partir do momento em que você nasceu, o que aconteceu? Você se afastou de Deus e quebrou suas leis. Deus chama isso de pecado. Mas Deus tem um grande amor por você. E por isso preparou uma maneira para que o seu pecado fosse perdoado. Sabe? Essas são as boas novas. Essas são boas novas. Esse é o Evangelho. O perfeito e unigênito Filho de Deus, Jesus, morreu na cruz, derramando o seu precioso sangue para tomar o castigo pelos pecados de todas as pessoas, inclusive o meu pecado, inclusive o seu pecado. Não há outra maneira para você ser perdoado. A outra parte das boas novas é que Jesus foi sepultado, né? Ele morreu na cruz e enterraram Jesus. Mas ficou por isso mesmo? Não. Jesus ressuscitou. Nós adoramos Deus vivo. Ele está vivo e viverá para sempre. Está escrito na palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Só nosso Deus Todo-Poderoso podia fazer isso. Que boas novas, maravilhosas, não é isso? Muitas pessoas não conhecem as boas novas sobre Jesus, nosso Senhor, e não creem nelas. E o que fazer? Não pode acontecer. Nós precisamos contar. Quem há de ir? Quem vai falar para essas pessoas? Nós. Nós. Elas não adoram o único Deus verdadeiro. As pessoas lá de Listra, que nós vimos aqui, cadê Listra? Está bem aqui. Essas pessoas aqui em Listra, né, adoravam outros deuses. Elas pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses e quiseram adorá-los. Bem, as pessoas tinham um templo em honra a seus deuses. O sacerdote do templo levou bois e flores para um sacrifício para Paulo e Barnabé. Tudo errado. Quando os missionários viram o que estava acontecendo, sabe o que aconteceu? Eles correram. Correram entre as... Não correram das pessoas, mas correram entre as pessoas e começaram a gritar. Por que que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Nós somos homens como vocês. E se Paulo e Barnabé tivessem deixado que as pessoas os adorassem, hein? O que iria acontecer? Eles estariam obedecendo a Deus? Não. A Bíblia diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4:10. Paulo e Barnabé iriam pecar contra Deus se deixassem que as pessoas o adorassem. Foi difícil para Paulo e Barnabé convencer as pessoas lá de Listra. Cadê Listra? Está bem aqui, né? Aqui, achei. Foi muito difícil para eles
convencer as pessoas que eles não eram deuses, eles eram pessoas normais. Pois bem, finalmente as pessoas acreditaram neles. Algumas pessoas de Listra creram no Senhor Jesus. Ai, que bênção, hein? Vou repetir isso. E algumas pessoas de Listra creram no Senhor Jesus e o receberam como Salvador. Amém. Em seguida, pessoas que não acreditavam em Jesus vieram de outros lugares de onde Paulo havia pregado e chegaram a Listra. Eles tentaram convencer as pessoas de que Paulo não estava pregando a verdade, não. Eles eram malzinhos, sabe? Ele falou assim, não, ele não está pregando a verdade, não, é tudo mentira. E sabe como resultado o que aconteceu? Antes, aquelas pessoas que estavam querendo adorá-los como deuses, queriam, né? Começaram a atirar pedras neles. Não era pedrinha, não, pedras grandes. Muito provavelmente, alguns dos ossos de Paulo foram até quebrados, né? Desculpa, né? Essa aí foi Paulo. Paulo, joga pedra no Paulo. Então, acho que algumas até quebrou alguns ossos. Machucou feio, Paulo. Pedras grandes. Ele foi arrastado. Paulo foi arrastado para fora da cidade e deixado lá caído. As pessoas pensaram que ele estava morto. E elas tinham certeza que ele não espalharia mais a mensagem. Quis enganar a gente? Também a gente matou ele. E aí? Matou mesmo? Paulo parou? Nananinho, não. Sabe o que aconteceu? Deus tinha planos diferentes. Eu não falei para vocês que Deus dá a gente poder? Quando a gente parece que está enfraquecido, que a gente não vai conseguir fazer as coisas, Deus dá forças para a gente? Sim. Deus, porém, tinha planos diferentes porque ele queria que Paulo pregasse o evangelho em muitos outros lugares, não apenas em Chipre ou em Listra, não. Ele queria que os discípulos fossem para outros lugares. Então, os discípulos rodearam Paulo e pensaram que ele estava morto, né? Mas Deus fez algo inacreditável. O que fez? Paulo se levantou do chão e caminhou de volta para a cidade de Listra. Só Deus pode fazer aquilo. Deus realizou mais um milagre na cidade de Listra, quando Paulo, e dando a ele força e coragem para que ele voltasse para a cidade. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé se despediram dos cristãos de Listra e voltaram para as cidades nas quais eles já haviam estado. Eles encorajaram os novos cristãos do Senhor Jesus e depois voltaram para a igreja em Antioquia. Olha aqui Antioquia. Cadê Antioquia? Aqui. Antioquia, né? Saíram daqui, vieram para Chipre, Salamina, Pafos, daqui outra cidade que eles vieram também, depois aqui Listra, e foram para outras cidades, encorajando as pessoas por onde eles já haviam estado. E eles contaram aos cristãos tudo o que Deus tinha feito. A Bíblia diz que eles ficaram um longo tempo com os discípulos lá em Antioquia. Cadê Antioquia? Minha cadeira está na frente, está aqui. Antioquia, tá vendo aqui? E eles estavam felizes por servir ao maravilhoso Deus do céu e da terra. Quando olhamos para o nosso mapa, vemos, olha aqui quantos lugares. Isso aqui foi apenas a primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando vemos que a mensagem do amor de Deus se espalhou. A Bíblia fala sobre 3 grandes viagens missionárias que Paulo fez. Como eu disse, essa aqui foi a primeira grande viagem missionária de Paulo. Ele falou sobre o Senhor Jesus para tantas pessoas. O máximo que ele hoje, com toda a força que ele tinha, ele falou de Jesus para
tantas pessoas. A vida inteira de Paulo, depois da sua conversão, que antes ele perseguia os cristãos, depois ele passou a ser perseguido. E depois de sua conversão, Paulo ofereceu sua vida completamente a Deus para o serviço. Mas muitas vezes Satanás tentou detê-lo. Muito provavelmente, gente, Satanás fará o mesmo com você. Mas você sabe que você é filho de Deus e que ele quer que você fale de Jesus para outras pessoas. Talvez você tenha tentado testemunhar, mas Satanás usou diferentes meios para impedir você. Não se esqueça. Não se esqueça. Deus ordena que você vá. Deus ordena que eu vá. Ele fala assim, ó, vão, no português mais antigo, é ide por todo o mundo. Isso é um mandamento, é uma ordem, porque ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Ele quer que a gente vá testemunhar. Nem sempre é fácil, mas como eu disse antes, nós devemos orar por coragem, para abrir a nossa boca e falar. Vamos abrir nossas bocas e orar e falar e agradecer a Deus pelo poder que Ele nos dá. Poder para sermos fortes, poder para falarmos de Jesus para outras pessoas. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? As boas novas do Evangelho são para você. Se você não é filho de Deus, seu pecado continua a separar você de Deus. A boa nova é que o Senhor Jesus levou o castigo pelo pecado que eu e você cometemos. Ele fez isso quando morreu na cruz em nosso lugar. E a Bíblia diz, contudo, aos que o Senhor Jesus, receberam, aos que creram em seu nome, creram que Jesus morreu e ressuscitou por você, Deus deu o direito de se tornarem filhos dele. João 1,12. Você vai admitir para Deus que você é pecador? E que está disposto a se afastar do seu pecado? Lembra da história que eu contei mais lá no início, do governador Sérgio Paulo, que reconheceu que era um pecador, creu no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu Salvador? Você também quer fazer isso? Assim como um dia eu fiz? Se você fizer isso, Deus vai perdoar seu pecado e fazer você ser filho dele. Se você quer que eu ajude você, eu posso fazer isso agora. É só fechar os seus olhos. E assim a gente pode orar juntos. Vamos orar? Você pode repetir depois de mim, se você quiser. Os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra, pelo Evangelho. Muito obrigada. Muito obrigado porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Obrigado pelo sangue que ele derramou na cruz para me purificar dos meus pecados, limpar os meus pecados. Eu creio que Jesus é o único Salvador e que só através de Jesus eu tenho a salvação. E um dia poderei encontrar com Ele na glória. Muito obrigada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. E você?
que já crê em Jesus? Lembrei de uma música quando eu era pequena. Cantava muito. Eu já cantei com vocês também, né? Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Lembra disso? Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Você pode trabalhar nas aulas online, mandar uma mensagenzinha, né? Coraçãozinho, Jesus te ama. Só Jesus salva. Pode mandar para sua professora. Para sua vovó, talvez que não conheça Jesus. Para o seu tio, tia, seu avô, papai, mamãe, eu não sei. Vizinho. Tem muitas pessoas que a gente pode falar de Jesus. Talvez uma pessoa que vale no seu prédio, na sua vila, onde você mora. Posso trabalhar na minha rua. Posso trabalhar no meu prédio. Não sei. São tantos os lugares, né? E mesmo na nossa igreja. Manda-me, pois, Senhor. Que a história que a gente ouviu hoje possa ser inspiração para você, que já tem Jesus como seu Salvador, e que você tenha coragem para testemunhar de Jesus para todas as pessoas. E você que entregou a sua vida para Jesus, que você possa crescer na fé e trabalhar para Ele. E se você ainda não crê no Jesus, em Senhor Jesus, ora, fale com Ele e peça a Ele que te mostre o caminho certo. Amém? Uma boa semana para todos. Um beijo. Estou com saudade de todos vocês. Vamos desligar agora. Beijo. Oi, amigos! No nosso momento missionário, vamos aprender sobre a Coreia do Norte. Essa aqui é a bandeira deles. É o feriado mais importante deles, com a maior festa. E é a do Sol. Essa aqui, olha. Essa aqui é a festa do Sol. Eles adoram o Sol, mas não adoram quem fez o Sol, o nosso Deus. Vocês sabiam que na Coreia do Norte os cristãos ainda são perseguidos igual nas histórias de Paulo que temos ouvido? Lá, o Estado é budista, então eles perseguem os cristãos e principalmente os missionários que falam de Jesus. Vamos orar por nossos amiguinhos, missionários, e pedir ajuda a Deus? Papai do céu, ajuda todos os nossos amiguinhos missionários da Coreia do Norte, cuida de todos os nossos amiguinhos que estão de casa assistindo esse vídeo, protege todos os nossos amiguinhos do coronavírus, protege o mundo inteiro desse vírus. Cuida de cada familiar, de cada amiguinho que está assistindo esse vídeo. Toca no coração deles, Senhor. Cuida de todos nós. Cuida da nossa igreja para que já já a gente possa voltar para ela. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que Deus esteja no coração de vocês. Um beijo!